Como nós seremos lembrados de uma geração para outra, como a nossa geração será lembrada? Agora, antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de entender que os homens podem nos lembrar de uma maneira, e nem sempre a maneira que nós seremos lembrados pelos homens é a maneira que Deus se lembrará da nossa geração. E a pergunta mais correta seria: como é que Deus nomeará ou se lembrará da nossa geração de evangélicos, de cristãos, de crentes, até dentro da nossa denominação, eu sendo a Assembleia de Deus, da minha denominação, como alguém da Assembleia de Deus, como esta geração das Assembleias de Deus será lembrada? Claro que isso é generalizar. Individualmente nós podemos ter diferentes posições para um lado ou para outro, mas o Salmo de hoje nos faz entender que houve uma geração que foi lembrada por Deus de uma maneira, com certeza, para nada agradável. Vamos ler no Salmo 78, somente o versículo 8, 9 e 10. Na primeira parte que estudamos este salmo, nós inclusive falamos sobre o desejo da nova geração servir o Deus que nós servimos. Aleluia! Foi uma bênção essa meditação há 2 dias atrás, mas hoje nós vamos ler uma palavra da parte de Deus para os pais daquela geração. Então, versículo 8, versículo 9 e versículo 10 do Salmo 78 diz assim: E não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Que tristeza ouvir estas palavras. Deus então está falando aqui neste salmo a uma geração e ele está exortando que cuide de passar para a geração seguinte algo de Deus, da parte de Deus, que ensine a próxima geração a temer a Deus, a lembrar-se das obras de Deus e tudo aquilo que nós já meditamos nos primeiros 7 versículos deste salmo. Mas ele diz que vocês, então, com quem ele está falando, e vamos dizer aqui para nível de contexto, nós, que estamos ainda numa juventude suficiente para sermos ativos, não só numa vida de trabalho, mas na igreja, no trabalho da igreja, da obra do Senhor, não é? Então, Deus está falando com esta geração que está ativa e diz: olha, cuidado para ajudar a geração vindoura para que temam a Deus, mas que vocês não sejam como os vossos pais. Claro que está sendo uma realidade histórica para Israel aqui no Salmo 78. Para nós, talvez, seria o contrário, não sei, não é? Será que a nossa geração anterior à nossa foi uma geração que deixou esses traços aqui diante de Deus? Ou será que nós é que estamos deixando, qual é a marca que nós estamos deixando como geração? Muito bem, aqui no texto, o Senhor fala no versículo 8, e antes disso eu me perguntaria, para os homens, se nós tivéssemos que julgar a nossa geração como evangélicos de maneira geral, diante dos homens, como seria conhecida a nossa geração? Uma das coisas que eu percebo, e com certeza volto a dizer, isto é generalizar, e a gente não pode individualizar de maneira alguma isso, nem para uma denominação, nem para nada, mas de maneira geral, aquilo que nós vemos de uma maneira muito generalizada, foi uma geração que mudou muitas coisas na igreja. Muitas coisas. A igreja de hoje é uma igreja muito diferente, volto a dizer, não são todas, mas muito diferente da igreja da geração anterior. No aspecto visual, na enologia, no estilo de pregação, naquilo que se prega, no comportamento das pessoas, no vestuário. Enfim, nós podíamos talvez caminhar por cada uma das áreas de atuação da igreja e nós vamos encontrar diferenças poucas ou muitas, pequenas ou grandes, mas diferenças
da igreja da geração anterior. E a pergunta seria essa: humanamente, como nós seríamos conhecidos? Nós fomos, não é, uma geração que avançou, seria uma das palavras. Talvez a mais otimista ou a mais positiva neste sentido, estes que mudaram, que ativaram estas mudanças, com certeza querem entender que as mudanças foram para um avanço. Mas eu ainda volto a questionar: será que diante de Deus? Porque se nós somos povo de Deus, se nós somos servos de Deus, o julgar do homem não é a última palavra para nós. Não é quem nós queremos agradar, mas precisamos agradar a Deus, porque no fim do dia, no fim dos tempos, quem nos julgará será o Senhor. Mas, por estes olhos, eu posso imaginar que estas pessoas que trouxeram estas mudanças estavam entendendo que avançaram. Eles romperam talvez com a mesmice das gerações anteriores, com a quadradice, né? Chamamos alguns de quadrados, enfim, aquela coisa antiga e etc. Eles romperam com isso. Romperam com uma série de preconceitos possíveis contra as mulheres ou contra os jovens e coisas desse tipo. O legalismo, muitas vezes essa geração anterior era chamada de legalista, não é? Isso é uma palavra que pode ter muitos significados, mas esta é uma palavra que, neste sentido, estavam como quem querendo falar mal, que muito preso à letra da palavra e etc. E o nosso Deus é um Deus de liberdade, etc. Eles romperam com o fanatismo. Volto a dizer, não é isso o julgamento de Deus, não necessariamente o meu, mas eu quero entender que para essas pessoas que trouxeram estas mudanças à igreja, estavam rompendo com determinadas situações, e nós nomeamos algumas aqui que há uma possibilidade que foi. Ora, volto a dizer, não é necessariamente o que aconteceu, mas a pergunta é: sendo ou não sendo? A pergunta que nós devemos responder diante da palavra de Deus e diante do Deus da palavra é: como o Senhor julgará a nossa geração? Será que foi uma geração que avançou? Será que foi uma geração que se aproximou de Deus? Será que foi uma geração que passou a temer mais a Deus? Uma geração que preparou a seguinte, mais próxima, mais temente, mais fiel a Deus? Ou será que nós seremos um pouco semelhante àquilo que o Salmo nos fala? Vamos ver o que o texto bíblico diz. Versículo 8 diz: e não fossem como seus pais, geração costumais. Essa palavra costumais significa teimosa, obstinada, inflexível. Então a geração daqueles pais foram isso, teimosos, não é? Inflexível, obstinados. E quando eu pessoalmente vejo alguns ativistas destas mudanças e sinto neles uma obstinação, mas não para aquilo que eu julgaria bem diante da palavra de Deus, mas pelo contrário. Não se pode dizer, não se pode questionar: será que a gente não pode fazer somente parcial? Será que a gente não pode ir para a esquerda? Não, nós precisamos romper, nós precisamos sair, vamos mudar, chega disso. Então, esta teima, esta obstinação, né, é algo que marcou a geração que Deus aqui está falando, e eu me pergunto: será que não foi também, ou não seja também, marca da nossa geração? Então, costumais, a outra palavra, rebelde. Rebelde em relação a quê? Para nós não nos encontramos rebeldes, mas a pergunta é: estamos ou não rebeldes diante de Deus? Ora, ninguém pode saber se é certo, se é rebelde ou se não é diante de Deus, se nós não conhecemos a Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não conhecemos o que Deus quer. E eu me pergunto: será que a palavra de Deus genuína ainda está sendo pregada, ainda está sendo lida, ainda estamos meditando nela? Graças a Deus que nós estamos aqui nos esforçando, aleluia, a permanecer isso, e com isso o Espírito nos pode dizer quando nós erramos: você está sendo rebelde quanto à palavra de Deus. Mas muitos nem se entendem rebelde. Por quê? Porque desconhecem o caminho verdadeiro do Senhor. E outros se rebelam mesmo, sabem, principalmente na transição de gerações, que escutaram o evangelho de seus pais,
a maneira que a igreja de seus pais se comportavam, ou de seus avós, e dizem, com esta eu não quero nada, eu quero avançar, eu quero algo moderno, algo que agrade as pessoas, que possamos encher a igreja, um som diferente, um louvor diferente, um estilo de pregação diferente, e muitas dessas coisas é o que está acontecendo, mas a pergunta é, será que não estamos sendo rebeldes ao caminho, ao querer, ao gosto de Deus? Porque a gente se importa com o gosto de todo mundo. A gente se importa que o nosso gosto seja também receba participação, né? Porque um gosta de, você pode até dizer, olha, tudo bem, o fulano gosta de tal, as outras pessoas dessa geração gostam de, vamos misturar, mas o meu gosto tem que ser. Agora eu pergunto, o gosto de Deus, alguém se importa? E você pode dizer, irmã, e alguém sabe o gosto de Deus? Talvez sim, talvez não. Deixamos essa para um outro dia nós pensarmos e falarmos sobre isso. Muito bem, mas a pergunta é, será que nós nos importamos ou somos rebeldes pensando somente em nós mesmos? Olha lá que mais, geração que não regeu o seu coração. Reger é manter na linha, é domar, que não soube, deixou as suas paixões a guiar e não soube segurar, não é? E muitas vezes nós vemos isso na geração nossa e na que está vindo a realidade da mídia social, a realidade das coisas como caminham na sociedade, principalmente das mudanças que têm acontecido. Nós não temos sido sábios muitas vezes de reger, de domar, de segurar as nossas paixões, no melhor sentido, as nossas emoções, e muitas vezes estamos sendo levadas por ela. E diz aqui o texto, não está falando de nós, não está falando de nós, está falando dos pais desta geração aqui, do tempo lá de Asaf. No entanto, eu pergunto, eu trago isso para a nossa meditação, porque a palavra, ela é um espelho para a nossa vida. Nós temos que olhar para ela e nos julgar diante dela. E quando nós tentamos nos julgar, se nós tememos a Deus, o Espírito nos ajudará a ver a verdadeira imagem. Podemos dizer amém? Graças a Deus. Cujo espírito não foi fiel para com Deus. Veja, Deus disse, o espírito deles, com E minúsculo, ou seja, o espírito de cada destes indivíduos desta geração não foram fiel para com Deus. E nós dizemos, tá vendo aí? O importante é o coração. O importante é o que está dentro. Não, não é isso que está dizendo. É que o que está fora, aleluia, porque já falou de todas as demais coisas aqui, a rebeldia é vista do lado de fora. Aquilo que ele não regeu o coração e montou, e aprontou, e fez, e aconteceu. Prova, é a prova que o espírito deles não estava em parceria, em fidelidade, vou falar uma palavra melhor, em sujeição a Deus. Então, quando nós pecamos do lado de fora, quando nós nos separamos do lado de fora, é um reflexo de uma realidade espiritual que já aconteceu há muito tempo por dentro, e muitos em verdade, volto a dizer, nem em verdade têm um encontro com Deus, chegaram ao meio evangélico, mas não ao verdadeiro evangelho que os transforma, porque alguém que é nascido de novo, o velho homem, aleluia, é transformado em uma nova criatura pelo poder de Deus, e agora o Espírito Santo de Deus habita nele e nela. Agora, se alguém não tem essa transformação e não tem o Espírito Santo de Deus, não pode fazer aquilo que a natureza espiritual de alguém que é santo, de alguém que é transformado, faz. Então, esta igreja, agora eu digo local, não é? Vai estar cheia de realidades do mundo, porque essas pessoas ainda estão espiritualmente desligadas para com Deus. No caso dessa geração, não. Eles conheciam a Deus, Deus está cobrando ele algo que eles deveriam estar, mas a prova aí é o seguinte, é que o que eles fizeram por fora demonstra um espírito que já não era fiel para com Deus. No versículo 9 ele diz, olha, eles estavam armados, eles tinham arcos, mas eles retrocederam no dia da peleja. Alguns de nós, eu vou fazer um paralelo aqui, conhecemos a verdade. Alguns de nós sabemos, diferente destes que não têm experiência, nós sabemos o que é ser transformado. Nós sabemos o que é ser santo. Nós sabemos que
o que é certo, o que é errado e para onde o Senhor nos chama aí. Mas a pergunta é, no dia da peleja, no dia que se levantaram e disseram, não, vamos fazer, vamos mudar, será que nós tivemos a coragem, a ousadia, usamos as nossas armas, aleluia, da verdade para nos levantar e dizer não, aleluia, daqui não, nós não vamos passar porque isto é rebeldia contra Deus. Então, nessa geração, os filhos de Efraim, ele está falando não de nós, ele não está falando de nós. Pode ser que isso não seja nada da sua vida, da sua realidade, perto de você, mas estas pessoas sim, tendo armas, tendo conhecimento, tendo em suas mãos como lutar, mas retrocederam no dia da peleja. Não é fácil encarar, enfrentar, dizer não, fechar a cara. Vamos ser xingados mesmo. Vão dizer para nós, vocês não prestam para nada, vocês só querem isso e etc. No entanto, diante de Deus, o julgamento seria diferente. Diz no versículo 10, onde termina falando dessa geração, diz, não guardaram o concerto de Deus. O pacto para com Deus não foi guardado. Aleluia. E recusaram andar na sua lei. Esta foi o que a geração fez, conhecendo a lei de Deus. Era rígida, é verdade. E por isso disseram, não, tá muito duro. A gente não pode. Nós somos uma nova geração. Deus vai estar bem com isso também. Não é isso que nós escutamos? Eles não guardaram como um tesouro o conserto que Deus diz. Quando Deus diz é assim, é assim. Temos que caminhar nos seus caminhos, porque Deus é Deus. Agora, nossa geração pode pensar que Deus é maleável, é flexível. Nós podemos ser teimosos, inflexíveis, obstinados. Mas Deus não pode ser. Deus que tem que ser carinhoso, amoroso, bonzinho demais, chegado. O cara lá de cima, não é assim que falam muitas vezes? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração e que nós possamos, nós que ainda temos as armas, o conhecimento, nos levantar como soldados valorosos. Para quê? Para que amanhã, quando o Senhor olhe para a nossa geração, haja em nosso meio um remanescente do qual Deus possa dar testemunho. Isso houve no passado, quando gerações inteiras se corromperam. Deus disse, há um justo ainda, chamado Noé. Aleluia! Deus encontra os justos na terra. Deus encontra e conta aqueles que permanecem fiéis a Ele. Mas que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a fugir desta realidade e permanecermos fiéis a Ele. Amém.